Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Cinemistic. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Hoje vamos conversar sobre o filme Hotel Transilvânia 2 de 2015. A tranquilidade no Hotel Transilvânia, onde monstros de todas as formas e tamanhos encontram refúgio das preocupações humanas, é abruptamente interrompida por uma mudança sísmica na vida de Drácula. O conde que outrora se dedicava a hospedar criaturas da noite e a manter seu hotel funcionando com a eficiência de um empresário do ramo hoteleiro preocupado com avaliações, agora se vê confrontado com a chegada de um neto, Dennis. O pequeno Dennis, filho de Mavis e Johnny, é um híbrido, metade humano e metade vampiro, o que traz um turbilhão de emoções complexas para Drácula. Drácula, com sua herança ancestral de puro sangue de morcego, esperava que seu neto demonstrasse os sinais clássicos de um vampiro: aversão ao sol, talvez um desejo precoce por morcegos cozidos. Contudo, Dennis é mais propenso a brincadeiras com cores vibrantes e a abraçar os hábitos de seu pai humano, Johnny, um sujeito alegre e um tanto ingênuo, que sempre soube como fazer Mavis sorrir, apesar das apreensões iniciais do conde. Este contraste gera uma tensão silenciosa na narrativa, onde a tradição encontra a modernidade, um eco das próprias lutas de Drácula para aceitar a mudança do mundo, como vimos em sua relutância inicial em aceitar humanos em seu refúgio. Para resolver a questão da identidade de Dennis, Drácula arma um plano audacioso que beira o desespero. Ele precisa provar a si mesmo, e talvez a Mavis, que Dennis é um monstro de verdade. Para isso, ele recorre a métodos que remetem à sua juventude, talvez à época em que ele próprio era um jovem vampiro, tentando provar seu valor em um mundo que ainda estava aprendendo a respeitar o sobrenatural. Ele convence Mavis e Johnny a deixarem Dennis sob seus cuidados, enquanto eles fazem uma viagem para visitar os pais de Johnny, a fim de dar a si mesmo tempo suficiente para a transformação. Drácula, com a ajuda de Frank, Murray, Griffin e Wayne, inicia um regime de treinamento intensivo para o menino. São tentativas cômicas e por vezes perigosas, inspiradas em antigas lendas vampíricas. Ele tenta fazer Dennis voar, comer aranhas e, em geral, se comportar como um verdadeiro vampiro. Essas sequências são pontuadas pela inocência de Dennis, que simplesmente não se encaixa no molde rígido que o avô lhe impõe. O conde, que se tornou um mestre na arte de gerir crises em seu hotel, demonstra aqui uma falta de flexibilidade em questões familiares, algo que ele não esperava enfrentar. A situação se complica com a chegada de Vlad, o pai de Drácula. Vlad é um vampiro antiquado, rigoroso e com uma aversão profunda aos humanos. Sua presença adiciona uma camada de pressão familiar insuportável para Drácula. Vlad representa o passado mais intransigente, aquele que rejeitava qualquer ideia de coexistência pacífica, algo que Drácula, em sua fase mais progressista, tentou construir. Quando Vlad descobre que seu bisneto pode ser um humanoide, sua reação é imediata e explosiva, ameaçando a harmonia conquistada a duras penas. O clímax se desenrola durante a festa de aniversário de Dennis. A tensão explode quando Vlad, sentindo-se traído pela aparente falta de essência de Dennis, decide intervir de forma drástica. É nesse momento de crise máxima, quando o castelo parece prestes a desmoronar sob a fúria de Vlad e a confusão dos convidados, que Dennis, pressionado pelo medo e pelo desejo de proteger sua família, finalmente manifesta seus poderes. Não é o voo dramático que Drácula esperava, mas sim uma transformação inesperada. Os dentes de Dennis crescem, seus olhos brilham, e ele solta um rugido impressionante. Ele se torna, naquele instante, um verdadeiro e poderoso lobisomem-vampiro, uma fusão perfeita de ambas as linhagens. Drácula, ao testemunhar isso, percebe a tolice de suas próprias expectativas. Ele não precisava forçar a natureza do menino. A natureza encontraria seu caminho, moldada pelo amor e pela aceitação de sua família mista. Vlad é derrotado, não pela força bruta, mas pela demonstração de união familiar, e Mavis e Johnny retornam, vendo seu filho aceito em sua totalidade. O filme se encerra com a aceitação de Drácula, de que o futuro de seu hotel e de sua família reside na mistura de tradições, e que o amor, seja ele humano ou monstruoso, é o verdadeiro catalisador da mudança. A narrativa conclui com a celebração da singularidade,
um tema caro a qualquer história sobre aceitação de identidade. A chegada de Dennis, com seus cachos ruivos vibrantes e um sorriso aberto que lembrava muito o pai, Johnny, era um desafio direto à estética sombria e organizada que Drácula havia meticulosamente construído ao longo dos séculos. Drácula, o empresário do terror que se adaptou ao século XXI, transformando a reputação de seu hotel de um refúgio sombrio para um resort 5 estrelas para monstros, agora se sentia um gestor de crise diante de um produto que não se encaixava no manual de instruções. Sua frustração vinha de um lugar de amor profundo, a necessidade de proteger o neto do mundo, mas também da vaidade de manter a pureza da linhagem de vampiros, uma herança que ele mesmo havia suavizado com o tempo. A dinâmica com Johnny, o humano entusiasta e eternamente otimista, continuava a ser uma fonte de estranhamento para o conde. Johnny, com sua energia contagiante e sua coleção de camisas floridas, representava tudo o que Drácula havia tentado evitar. Luz, barulho e uma completa falta de senso gótico. Mesmo assim, era evidente o vínculo forte entre Johnny e Mavis, uma conexão que Drácula, apesar de suas reservas iniciais, agora valorizava profundamente. Mavis, por sua vez, oscilava entre o desejo de agradar o pai e a necessidade de confiar em seus instintos maternos, sentindo a pressão de ver seu filho ser moldado por expectativas arcaicas. Quando Drácula, com a ajuda dos seus amigos, Frank, sempre disposto a se vestir de qualquer maneira, Murray, o sarcástico, e Griffin, o invisível mas vocal, começou suas aulas de vampirismo no acampamento abandonado. A comédia residia na desconexão entre a seriedade do instrutor e a completa indiferença do aluno. Tentar ensinar Dennis a se transformar em morcego era como tentar ensinar um raio a desobedecer às leis da física. O menino simplesmente não tinha a centelha, ou melhor, a escuridão. Drácula se esforçava, revivendo os treinamentos que talvez ele mesmo tivesse recebido em seus anos de juventude, lembrando-se da disciplina imposta pelos seus próprios pais para sobreviver na era pré-coexistência. A introdução de Vlad elevou o tom dramático do filme para uma tragédia shakespeariana de proporções monstruosas. Vlad não era apenas um avô. Ele era o espectro de um passado intolerante. Um vampiro de princípios rígidos, que via os humanos como meros lanches e a flexibilidade de Drácula como uma doença contagiosa. Sua chegada não era para celebrar, mas para inspecionar e, se necessário, corrigir o desvio. Ele olhava para Dennis com desdém, vendo em seu comportamento errático a prova do fracasso de Drácula em manter a tradição. Vlad era o oposto do Drácula moderno. Ele ainda vivia na Idade das Trevas, e sua presença ameaçava desmantelar a ponte que Drácula havia construído entre os mundos. A festa de aniversário tornou-se o palco para esta colisão de ideologias. Quando Vlad, em um acesso de fúria antecipatória, percebe que Dennis não era um vampirinho puro, ele tenta usar magia sombria para forçar a transformação, um ato de violência ancestral. Foi nesse ponto de desespero, com Mavis chorando e Johnny tentando proteger sua família, que a natureza de Dennis finalmente se rebelou contra a pressão externa. A transformação não foi uma escolha, mas uma explosão emocional, um reflexo da necessidade de proteger aqueles que ama. O rugido do pequeno monstro, a súbita manifestação de presas e a energia bruta que irrompeu dele eram a prova de que o sangue misto era, na verdade, uma força nova e singular. Drácula, vendo seu neto se defender com tanta ferocidade e amor, compreendeu a lição. A força não vinha da pureza da linhagem, mas da coragem de ser quem se é, aceito por quem se ama. A derrota de Vlad não veio de um combate épico de morcegos, mas da visão de um futuro monstro que era, acima de tudo, um neto amado. O conde, o empresário que sempre buscou o controle total sobre seu ambiente, finalmente cedeu ao caos criativo da família, entendendo que o melhor para o Hotel Transilvânia e para Dennis era abraçar a mistura improvável que eles representavam. A atmosfera de pânico momentâneo na festa de aniversário, orquestrada sob a fachada de uma celebração alegre, era palpável, um espelho da ansiedade que Drácula vinha cultivando há meses. Ele, que era mestre em criar atmosferas controladas para seus hóspedes, encontrando conforto na previsibilidade do medo alheio, via agora seu próprio mundo desmoronar
pela imprevisibilidade de seu sangue azulado. O contraste entre o jovem Dennis, que adorava seus óculos redondos e a luz do dia, e a rigidez ancestral de Vlad era gritante. Vlad, com seus olhos injetados e a postura de um déspota que não via utilidade em nada que não fosse a escuridão absoluta, representava a falha em evoluir, uma mentalidade que Drácula havia lutado para deixar para trás desde que descobriu o encanto de cozinhar panquecas para sua filha. Mavis, vendo a cena se desenrolar, sentiu a dor aguda de uma mãe dividida. Ela admirava a paixão do pai por preservar a tradição, mas reconhecia em Johnny a felicidade genuína que faltava na existência estritamente gótica. Johnny, por sua vez, agia como o contraponto humano necessário, enquanto Drácula tentava forçar a transformação com truques e cenários assustadores, como o uso de um guia de sobrevivência vampírica para iniciantes, que ele mesmo escrevera décadas atrás. Johnny oferecia risadas e apoio incondicional. Esta tensão entre a coerção paterna e o amor livre se tornou o motor da crise. Quando Vlad, sentindo o fracasso iminente de seus métodos coercitivos, tentou usar sua magia mais antiga para transformar Dennis à força, um tipo de feitiço que remetia aos tempos bárbaros da perseguição aos monstros, a reação de Dennis foi puramente instintiva. Não era a técnica de voo aprendida em suas sessões secretas com Wayne, o lobisomem, nem a tentativa de usar a invisibilidade de Griffin. Era a defesa primal. O momento em que suas presas irromperam não foi bonito ou elegante, como se esperaria de um verdadeiro nobre vampiro. Foi um grito de emergência. Seus olhos, que antes eram de um azul suave, assumiram um tom flamejante, revelando a potência do sangue de lobisomem que herdara de seu lado paterno, uma linhagem que ele nem sabia que existia até aquele instante. A surpresa de Drácula foi substituída por um orgulho avassalador. Ele viu que a mistura não era uma diluição de seu poder, mas uma multiplicação. Seu neto era mais forte precisamente porque carregava as duas heranças. A cena final, com Dennis protegendo seus pais e avós, e a subsequente expulsão de Vlad, que se viu ultrapassado, não pela força do conde, mas pela força da unidade familiar, selou a nova filosofia do hotel. Drácula, o criador de um império baseado na adaptação e no sigilo, percebeu que seu maior legado não seriam as regras, mas a aceitação da individualidade caótica de sua família. O Hotel Transilvânia estava seguro, não por ser um bastião de tradições, mas por se tornar um lar onde o amor se manifestava nas formas mais inesperadas e híbridas. A imagem final de Drácula ensinando Dennis a voar, desta vez juntos, lado a lado, simbolizava a entrega do velho mestre ao novo horizonte de possibilidades. A aceitação plena da identidade multifacetada de Dennis abriu um novo capítulo para Drácula, um que exigia uma reavaliação completa de sua administração no Hotel Transilvânia. O conde, sempre um negociador astuto e um mestre de cerimônias góticas, agora precisava incorporar a diversidade em sua própria estrutura de gestão. Ele percebeu que, se ele podia aceitar um bisneto que era metade humano, metade monstro, ele deveria, por extensão, abraçar a ideia de que a felicidade de sua filha e a estabilidade de seu hotel dependiam da inclusão, não da exclusão. A primeira mudança visível foi a iluminação. Longe de se tornar um sol escaldante que ameaçaria seus hóspedes tradicionais, Drácula começou a experimentar com luzes mais suaves e filtradas durante o dia, especialmente nas áreas destinadas aos humanos visitantes, o que antes era impensável. Ele introduziu o que chamou de horário de lanche híbrido, um período onde Mavis e Johnny podiam aproveitar o jardim de forma mais aberta, com a supervisão discreta de Murray, que descobriu um inesperado prazer em aconselhar Johnny sobre as melhores técnicas de bronzeamento, que, claro, exigiam protetor solar de alto fator. Mavis, livre da pressão de provar a vampiricidade de seu filho, voltou-se para o seu próprio lado criativo. Ela, que sempre teve uma veia artística, inspirada talvez pela estética sombria, mas refinada, de seu pai, começou a desenhar novas reformas para o hotel. Seus esboços eram cheios de vida, misturando gárgulas estilizadas com janelas amplas, uma visão que lembrava vagamente a arquitetura moderna que ela vira durante suas viagens com Johnny. Drácula, observando a paixão renovada da filha, um brilho que ele não via desde que ela era uma adolescente rebelde,
percebeu que a verdadeira linhagem de um ser não está em suas presas, mas em sua capacidade de criar. Ele passou a consultá-la ativamente, transformando-se de um pai controlador em um sócio de negócios mais compreensivo, um reconhecimento tardio de que a visão da nova geração era vital. Johnny, por sua vez, encontrou um nicho inesperado de utilidade. Sua natureza descontraída e sua habilidade com tecnologia, que antes Drácula desprezava como modernices fúteis, tornaram-se ativos valiosos. Ele ajudou a modernizar o sistema de reservas do hotel, implementando um aplicativo que permitia aos hóspedes monstros solicitar serviços sem precisar interagir com a recepção no meio da noite, garantindo assim a máxima discrição. Johnny, o ex-humano indesejado, agora era o guru de TI do reino sobrenatural, um papel que ele abraçou com um entusiasmo que fazia Drácula sorrir, um sorriso menos forçado do que os que ele usava em reuniões de conselho. Até mesmo o relacionamento com Vlad se estabilizou, embora de forma tensa. Vlad permaneceu na periferia, um fantasma de desaprovação, mas a força da nova família era um escudo mais eficaz do que qualquer feitiço. Drácula parou de se esforçar para obter a aprovação do pai. Ele havia alcançado a verdadeira aceitação, não do patriarca, mas do seu próprio coração. O Hotel Transilvânia deixou de ser apenas um refúgio de monstros e se tornou um laboratório vivo de coexistência, um lugar onde as regras eram maleáveis e o amor, em todas as suas formas híbridas, era a única lei imutável. A jornada de Drácula foi a de um tradicionalista que aprendeu que, para manter algo valioso, é preciso permitir que ele mude. O sucesso dessa nova era visível na interação entre os velhos companheiros e a nova dinâmica familiar. Frank, o lobisomem com a alma de um gerente de palco, começou a organizar eventos temáticos que agradavam tanto a vampiros quanto a humanos convidados, como as noites de churrasco sob luz negra, onde o cheiro de carne grelhada se misturava ao aroma suave de névoa artificial. Murray, o múmia, descobriu que tinha talento para a terapia de grupo, ajudando os monstros mais velhos a lidar com a ansiedade da modernidade, frequentemente citando a resiliência de Johnny como exemplo. Griffin, o invisível, tornou-se o mestre de cerimônias dos bastidores, garantindo que nenhuma surpresa indesejada, como um humano acidentalmente entrando no elevador de serviço, perturbasse o fluxo do resort. A cumplicidade entre os amigos, que antes girava em torno de planejar sustos, agora se concentrava em apoiar a felicidade de Mavis e a aceitação de Dennis. Essa rede de apoio era a verdadeira fundação que permitiu a Drácula relaxar as rédeas do controle, algo que um indivíduo tão metódico jamais pensou ser possível. O conde finalmente entendia que o melhor seguro contra o caos não era a vigilância constante, mas sim o amor incondicional demonstrado por todos. O novo capítulo do Hotel Transilvânia, agora tingido com as cores da aceitação híbrida, revelou um Drácula inesperadamente adaptável, quase um guru da gestão de mudanças. Ele, que passou a vida inteira definindo limites rígidos entre os mundos, descobriu que sua verdadeira maestria residia em desconstruí-los. O que antes era uma falha de caráter, a teimosia em manter as tradições, transformou-se em uma base sólida para essa inovação. A introdução do horário de lanche híbrido não foi apenas um compromisso, foi uma jogada de marketing brilhante, atraindo uma clientela mista que buscava a garantia de um ambiente seguro, mas com toques de aventura humana. Murray, o sarcástico, canalizou sua energia de múmia envolta em bandagens para o papel de conselheiro de bem-estar, sua voz seca e lenta fornecendo um contraste cômico com a energia vibrante de Johnny, a quem ele aconselhava sobre cremes hidratantes noturnos, com a mesma seriedade com que discutia a longevidade de papiros antigos. A influência de Mavis no design do hotel era um testemunho da liberdade recém-descoberta. Seus projetos, que ela apresentava com a confiança de uma arquiteta visionária, combinavam a solidez gótica com a leveza contemporânea, lembrando um pouco as formas orgânicas que Drácula via nos desenhos de Johnny. O conde não apenas aprovava, mas investia pesadamente. Ele havia aprendido com Vlad que a estagnação era a verdadeira morte. Ver Mavis prosperar em sua arte, sem o peso de ter que defender a escolha de seu parceiro, era a maior vitória de Drácula.
Ele, que sempre viu a criação de um hotel como a criação de um bastião impenetrável, agora entendia que o verdadeiro refúgio era um espaço em constante evolução. Johnny, o improvável herói da tecnologia, tornou-se a ponte indispensável. Seu aplicativo de reservas, apelidado carinhosamente de Night Connect, era um sucesso instantâneo. Ele simplificou a logística para os hóspedes mais antigos e medrosos da tecnologia, como Griffin, que ainda ocasionalmente se perdia tentando desligar seu próprio celular invisível. A aceitação de Johnny não foi apenas tolerada, foi celebrada com um título honorário: gerente de experiência digital e otimizador de conforto humano. Ele usava essa alcunha com um orgulho desajeitado, sempre disposto a compartilhar uma piada ou uma anedota sobre a vida no mundo da superfície, educando os monstros de forma leve e gradual. Até mesmo a presença espectral de Vlad, que permanecia como um observador carrancudo nas raras visitas, perdeu seu poder corrosivo. Drácula havia descoberto uma vacina contra o julgamento paterno, o contentamento autêntico. Ele não precisava mais provar nada a Vlad. Ele provava todos os dias a Dennis, a Mavis e a si mesmo que a felicidade não era um estado estático, mas um processo dinâmico de aceitação mútua. As antigas muralhas emocionais do Conde desmoronaram, substituídas pela confiança de que sua família, em sua forma híbrida e barulhenta, era mais forte do que qualquer tradição solitária. O Hotel Transilvânia, sob sua nova gestão fluida, não era apenas um hotel. Era um testamento em funcionamento de que o amor, não importa quão misturado ou inesperado, sempre encontra uma maneira de voar. A nova fase do hotel exigia uma redefinição do próprio conceito de monstro, e Drácula assumiu esse papel de redefinidor com a mesma dedicação que aplicava na fiscalização da qualidade do sangue servido no bar. Ele percebeu que a verdadeira ameaça não eram os humanos, mas a rigidez do pensamento. Sua relação com Dennis tornou-se o modelo para essa nova filosofia. O garoto, agora crescendo e mostrando traços tanto de sua herança vampírica, algumas noites em que ficava excepcionalmente forte, quanto de sua natureza humana, um gosto adquirido por filmes de ação ruins, era a prova viva de que o melhor era a combinação. Drácula, que na juventude foi um mestre em se esconder nas sombras, agora se sentia confortável em ser o centro das atenções, desde que estivesse promovendo aceitação. Ele começou a dar palestras informais para os monstros mais jovens sobre a importância de encontrar seu próprio tom de escuridão, uma metáfora que Mavis adorava e que Johnny traduzia imediatamente para ser você mesmo. O conde, que admirava a disciplina dos antigos mestres de sua linhagem, agora admirava a resiliência criativa de Johnny em improvisar soluções para problemas cotidianos, como quando ele conseguiu criar um sistema de irrigação automático para o gramado, usando balões cheios de água e fios de teia de aranha ultra-resistentes, fornecidos por Wayne. Essa abertura influenciou até a equipe mais resistente. Frank, o sempre leal, começou a experimentar com sua aparência, aceitando que, embora não precisasse mais se esconder, ele ainda gostava do visual de pai de família monstruoso. Ele abraçou a ideia de usar camisas polo coloridas durante o horário de lanche híbrido, mas com um toque macabro, como padrões de morcegos em vez de listras náuticas. Murray, vendo a evolução, se permitiu ser mais expressivo em suas lendas sobre o Egito, adicionando toques modernos e exagerados que faziam os jovens monstros rirem de genuína diversão, não de medo forçado. O Hotel Transilvânia se transformou em um microcosmo idealizado do futuro que Drácula sonhava, mas que nunca ousou planejar. Um lugar onde a mistura cultural não era uma concessão, mas a principal atração. Drácula havia superado o medo de perder sua identidade ao abraçar a identidade de outros. Ele era finalmente não apenas um grande anfitrião, mas um líder visionário que entendeu que a perpetuação de um legado não depende de manter as coisas exatamente como eram, mas de garantir que haja algo valioso para ser herdado. E o que ele deixou para Dennis era a liberdade de ser quem ele era, no momento em que precisasse ser, seja um pequeno morcego ou um rugido de puro caos afetivo. A nova normalidade trouxe uma leve melancolia ao olhar de Drácula ocasionalmente, uma lembrança do tempo em que a vida era mais simples, com regras claras de sobrevivência. No entanto,
Essa melancolia era sempre dissipada pela visão de Dennis e Mavis brincando no pátio, Johnny rindo alto enquanto tentava explicar as regras de um jogo de tabuleiro humano. Drácula, que se especializou em ser o arquétipo do terror, agora se descobria um mestre em paternidade tardia e aceitação. Ele se tornou o exemplo vivo de que a evolução não é a perda do passado, mas a expansão do futuro. O legado do Conde não seria apenas um castelo escuro, mas sim um farol de inclusão. Um lugar onde todos os tipos de famílias, mesmo aquelas formadas por casamentos improváveis e heranças misturadas, encontrariam seu lugar e seu refúgio noturno. E assim, o Hotel Transilvânia continuava seu negócio, mais vibrante e mais completo do que nunca. A culminação dessa jornada de aceitação veio em um evento simples, mas profundamente significativo. Um recital de talentos organizado por Mavis para celebrar a nova era do hotel. Drácula, vestindo um terno que Johnny o convenceu a trocar pelo seu tradicional manto cerimonial. "Você precisa parecer mais acessível, chefe." Observava da primeira fila com uma emoção inédita. Quando Dennis subiu ao palco, ele não tentou se transformar em morcego, nem rugir ameaçadoramente. Em vez disso, ele puxou uma pequena gaita que Johnny lhe dera e começou a tocar uma melodia desajeitada e alegre, um folk humano misturado a um ritmo ligeiramente sincopado, talvez um vestígio subconsciente de sua herança vampírica. A audiência, composta por lobisomens, fantasmas, zumbis e os poucos humanos convidados, reagiu com um entusiasmo genuíno e caloroso. Drácula sentiu uma lágrima de morcego escorrer por sua bochecha, uma reação que ele não tinha desde os tempos de sua juventude romântica e cheia de esperança. Aquele momento era a prova final. A identidade de Dennis não era uma soma de partes, mas uma criação original, um novo gênero de ser que era perfeitamente aceitável. O Conde não apenas permitiu a mudança, ele a celebrava como a maior inovação de sua carreira hoteleira. Ele havia aprendido que, no mundo do entretenimento e da hospitalidade, a autenticidade, mesmo a mais peculiar, sempre gera a melhor crítica e a lealdade mais duradoura. O Hotel Transilvânia, sob a liderança silenciosa de Drácula, provou que o amor entre as espécies, ou entre as naturezas, era a força mais potente de todas. A celebração da singularidade de Dennis no recital de talentos funcionou como um selo oficial na nova diretriz do Hotel Transilvânia. A imperfeição era a nova perfeição. Drácula, ao enxugar a lágrima com um lenço de seda preta, percebeu que a verdadeira maestria não estava em impor a ordem, mas em orquestrar o caos criativo. Aquele som desajeitado da gaita de Dennis era mais belo do que qualquer grito ensaiado. Ele se levantou e, pela primeira vez em séculos, não foi para dar uma ordem ou impor uma regra, mas para oferecer um agradecimento que vinha do fundo de sua alma recém-suavizada. Em seu breve discurso improvisado, ele não mencionou Vlad, nem o perigo passado. Ele falou sobre o futuro. Ele traçou um paralelo entre a arte de construir um hotel de sucesso e a arte de criar uma família. Ambas exigem fundações fortes, mas a estrutura deve se adaptar ao clima e às necessidades de seus ocupantes. Ele olhou para Johnny, o humano que havia ensinado a ele sobre a alegria descompromissada, e para Mavis, a filha que o ensinou sobre o amor incondicional. Drácula, que havia passado a vida se preocupando com o julgamento de outros vampiros, percebeu que a opinião do mundo exterior havia se tornado irrelevante. O único conselho que importava vinha de dentro daquele salão cheio de criaturas improváveis. Johnny, com sua camiseta estampada com um dragão sorridente, aproximou-se e deu um tapinha nas costas do conde com uma familiaridade que há pouco tempo teria provocado um ataque cardíaco em Drácula. "Viu, conde? Eu disse que o garoto tinha ritmo, só precisava do palco certo." Drácula assentiu, um gesto que continha séculos de hesitação desfeita. Ele não apenas aceitava Johnny, ele o reconhecia como um parceiro essencial na tapeçaria familiar. Até mesmo a rotina diária sofreu mudanças sutis, mas significativas. Drácula começou a desfrutar de um café da manhã ocasional com Johnny e Mavis na varanda, sempre usando óculos de sol gigantes, é claro, mas sem a rigidez de antes. Ele pedia a Frank para manter uma playlist de músicas positivas e com bom ritmo, tocando suavemente no saguão principal,
uma concessão que ele jamais imaginaria fazer, mas que parecia agradar aos hóspedes mais jovens, que apreciavam a leveza. O Hotel Transilvânia se estabeleceu em seu novo modo de ser, um local onde as tradições eram honradas, mas nunca limitavam o potencial. Drácula havia se tornado o monstro mais progressista de todos, não por adotar a tecnologia humana, mas por adotar a humanidade. A capacidade de mudar, de amar sem reservas e de encontrar beleza nos resultados inesperados. Sua história se encerra não com um banho de sangue ou um susto épico, mas com a paz de um avô assistindo seu neto escolher, por conta própria, qual parte de seu coração ele iria expressar naquele dia. A paz que se instalou no castelo era para Drácula mais gratificante do que qualquer fim de semana de ocupação recorde. Ele, que outrora media o sucesso pela capacidade de manter os humanos à distância, agora media pela facilidade com que sua família se movia entre o mundo da noite e o brilho suave do dia. O conde, com sua elegância atemporal, começou a exibir um tipo diferente de sofisticação, a da aceitação sem condições. Seu traje não mudou drasticamente, mas a rigidez do colarinho se aliviou, e havia um brilho nos olhos que não vinha da sede de sangue, mas de uma satisfação paternal profunda. A relação com Johnny floresceu em uma parceria inesperada, quase como um antigo colega de trabalho que, após anos de rivalidade silenciosa, revela-se um aliado indispensável. Johnny, o embaixador do mundo humano, continuava a introduzir ideias que Drácula rejeitaria veementemente um ano antes. Por exemplo, ele convenceu a equipe de cozinha, liderada pelo chefe fantasma, a introduzir smoothies de frutas vermelhas vibrantes no menu de Mavis, um item que, embora Drácula achasse visualmente ofensivo, ele nunca ousou proibir, pois via o sorriso genuíno de sua filha ao beber um. Mavis, por sua vez, tornou-se a executiva criativa perfeita. Ela herdou a visão de mundo de seu pai, a preocupação com a estética e a eficiência, mas infundiu nela a leveza de Johnny. Ela supervisionava a implementação dos novos designs, garantindo que as velhas salas de pedra ganhassem toques de cores suaves e materiais naturais, um equilíbrio sutil entre o gótico e o orgânico. Ela era a mediadora ideal, unindo a mentalidade de gestão tradicional de Drácula com a abordagem moderna e flexível de seu marido. Os velhos amigos continuavam a desempenhar seus papéis essenciais, mas agora com um toque de humor autorreflexivo. Frank, que sempre foi o mais dependente das regras visíveis, passou a se vestir com ainda mais extravagância, usando gravatas borboleta em tons de roxo e verde-limão durante os eventos diurnos, um sinal de que até os pilares da velha guarda estavam abraçando a ambiguidade. Murray, o sarcástico, desenvolveu uma técnica de relaxamento que envolvia enrolar-se em uma nova coleção de bandagens de algodão egípcio, comentando que o estresse da modernidade é pior que a maldição das eras. Griffin, o invisível, aproveitou sua falta de forma física para se tornar o mestre indiscutível dos bastidores das câmeras de segurança, garantindo que nenhuma filmagem caseira da família caísse nas mãos de Vlad. Drácula, observando essa máquina familiar bem lubrificada, compreendeu que seu papel havia mudado de ditador para guardião. Ele não precisava mais lutar para controlar Dennis. Ele precisava apenas garantir que o ambiente fosse seguro o suficiente para que o menino pudesse se desenvolver em sua própria velocidade e em sua própria forma. A última grande lição foi a mais pessoal. Ele parou de se preocupar com a aprovação de Vlad. A tirania do pai havia sido substituída pelo amor ativo de um avô. O castelo, que antes era um símbolo de isolamento contra a humanidade, tornou-se um refúgio onde todas as formas de afeto eram válidas. O conde, o eterno aristocrata da noite, finalmente encontrou descanso na imprevisível e maravilhosa luz da aceitação familiar. A aceitação plena de Drácula não o transformou em um humano de coração mole, mas em um vampiro mais sábio, um mestre na arte da adaptação estratégica. Ele mantinha seu porte régio e a voz grave, mas agora as ameaças eram reservadas apenas para situações de emergência real, e não para a gestão de rotina. Sua maior satisfação era notar como Dennis, aos poucos, começou a integrar os dois mundos de forma natural. O menino não hesitava mais. Ele simplesmente era.
Certa tarde, enquanto Johnny tentava ensiná-lo a andar de skate, uma invenção humana que Drácula observava com a mesma desconfiança com que olhava para vegetais. Dennis tropeçou, mas em vez de cair, suas patas de lobo surgiram por um segundo, estabilizando-o antes que ele pudesse bater. Ele olhou para o skate, depois para seu pai, com um brilho de satisfação. Quase! Ele disse com a voz ligeiramente rouca. Johnny apenas sorriu e ofereceu uma mão, sem drama. Drácula, observando da varanda de seu escritório reformado, sentiu uma pontada de algo que há muito não sentia. Orgulho sem a sombra da vaidade. Ele chamou Murray para um breve conselho. Murray! Ele sibilou, ajustando sua gravata borboleta recém-adquirida. Um tom de roxo profundo, cortesia de Mavis. O menino está equilibrando as coisas. Ele não está escolhendo um lado. Ele está criando uma nova ponte. Murray, enrolado em uma cadeira de vime, respondeu com sua calma característica. Sim, Conde. É o que acontece quando você para de tentar forçar o solo a crescer árvores que você plantou séculos atrás. Ele é um híbrido de sucesso. O medo é inútil quando você tem um produto final funcional. A influência de Johnny se estendeu até a culinária. O bar do Conde, que antes só servia bebidas à base de sangue, com nomes como Plasma Punch e Nocturne Nectar, agora tinha um menu de coquetéis sem álcool para os humanos visitantes e Dennis. Johnny, o eterno otimista, insistiu que Drácula provasse um desses mocktails, um Sunset Sparkler, feito com frutas tropicais e um toque de água com gás. Drácula, lembrando-se da regra de ouro de Vlad, de que qualquer coisa que brilhe é suspeita, relutantemente tomou um gole. A explosão cítrica foi um choque para seu paladar ancestral, mas ele não fez careta. Em vez disso, ele ofereceu um raro e genuíno aceno de cabeça para Johnny. Interessante, sabor, inesperadamente, não fatal. O Hotel Transilvânia não era mais um refúgio exclusivo, era um centro de intercâmbio cultural, onde a diversidade era a moeda mais forte. Drácula, o antigo tirano, havia se tornado o primeiro defensor da flexibilidade, percebendo que a verdadeira imortalidade não residia em sua longevidade, mas na capacidade de sua linhagem de continuar florescendo, mesmo em formas que ele jamais teria imaginado. Ele olhou para sua família reunida. Mavis, radiante com seu novo papel de gestora e designer. Johnny, vibrante e inabalável em seu otimismo. E Dennis, que agora corria pelo gramado, alternando entre risadas humanas e pequenos e rápidos voos desajeitados de morcego. O Conde sorriu, um sorriso que finalmente alcançou seus olhos. Ele não precisava mais do manual de instruções. Ele estava escrevendo um novo, capítulo por capítulo, com a ajuda de sua família caótica e amada. A sequência animada de 2015, Hotel Transilvânia 2, mergulha novamente no universo gótico e peculiar, criado por Todd Durham e dirigido por Genndy Tartakovsky, um cineasta cuja carreira é marcada por um ritmo visual acelerado e um humor nonsense, evidente em trabalhos como O Laboratório de Dexter e Samurai Jack. A premissa central do filme expande a dinâmica familiar estabelecida no primeiro longa, focando agora na tensão geracional e na aceitação das diferenças, temas ressoando com a própria trajetória de Tartakovsky em equilibrar o absurdo com o afeto. O coração da narrativa pulsa em torno de Drácula, interpretado com a voz inconfundível de Adam Sandler, um ator cuja filmografia frequentemente navega entre a comédia escrachada e momentos surpreendentemente ternos. Aqui, Drac enfrenta um dilema existencial clássico, a preocupação com o futuro de sua neta, Dennis, filha de Mavis e Johnny. A hesitação de Dennis em manifestar suas características vampíricas gera uma crise de identidade no avô, que anseia por ver o verdadeiro monstro em seu sangue. Essa ansiedade reflete a pressão social implícita sobre pais e avós, para que os descendentes sigam caminhos pré-determinados. Mavis, a personagem que amadureceu consideravelmente desde o primeiro filme, agora lida com o desafio da maternidade e a busca por um equilíbrio entre a vida moderna e o legado monstruoso. Sua relação com Johnny, o humano que trouxe a cor para o mundo sombrio do hotel, serve como o eixo central da aceitação interespécies,
um tropo que o filme aborda com leveza, mas com uma mensagem clara sobre o amor transcender barreiras. A grande reviravolta cômica e dramática é a chegada do patriarca da família, Vlad, dublado por Mel Brooks. Brooks, um ícone do cinema de comédia conhecido por sua sátira afiada e, ironicamente, por filmes que subvertem gêneros como Frankenstein Jr., injeta no filme uma energia anacrônica. Vlad representa a velha guarda dos vampiros, um ser imutável, tradicionalista ao extremo, que vê a humanidade de Johnny não apenas como um incômodo, mas como uma ameaça à pureza de sua linhagem. A introdução de Vlad intensifica o conflito, forçando Drácula a escolher entre honrar as tradições rígidas de seu pai e proteger a felicidade de sua família moderna. A direção de Tartakovsky mantém o frenesi visual característico. As sequências de ação e as piadas rápidas são executadas com um timing impecável, típico do estilo do diretor, que privilegia a imagem em movimento sobre diálogos longos. A paleta de cores do filme, embora ainda carregada de tons noturnos, fica mais vibrante com a introdução dos elementos humanos e a celebração da cultura humana, como a festa de aniversário caótica. O clímax, centrado na transformação potencial de Dennis durante um acampamento em uma floresta escura, é uma homenagem clara aos filmes de terror clássicos de lobisomens e criaturas noturnas, reinterpretados sob a lente da comédia familiar. O desfecho celebra a dualidade. Dennis não precisa ser exclusivamente um ou outro. Ele é a ponte entre os mundos. O filme conclui assim que o verdadeiro poder não reside na linhagem sanguínea, mas na aceitação incondicional, ecoando o caloroso sentimentalismo que permeia as produções da Sony Pictures Animation quando lidam com temas de pertencimento e laços familiares. A jornada de Drácula, de protetor obsessivo a avô adaptável, é o arco mais satisfatório desta segunda incursão no Hotel Transilvânia. A complexidade emocional da trama é amplificada pelo contraste entre as personalidades caricatas, mas profundamente enraizadas, dos monstros. Frankenstein, com sua eterna ingenuidade e lealdade descomunal, e a múmia, Murray, que frequentemente serve como alívio cômico através de suas frustrações com o clima quente, funcionam como a base estável da comunidade do hotel, reagindo com uma mistura de confusão e apoio às neuroses de Drácula. Suas reações aos dilemas de Dennis sublinham a ideia de que, mesmo entre os mais estranhos, a preocupação parental é universal. O roteiro explora com eficácia a sátira social através da hipocrisia de Drácula. Ele passa o primeiro filme defendendo a ideia de que monstros e humanos podem coexistir, desde que a humanidade permaneça fora de seu santuário, e agora se vê defendendo a monstruosidade de sua neta contra o radicalismo de seu próprio pai. É uma inversão irônica que enriquece a jornada do personagem. Drácula tenta desesperadamente reverter a situação de Dennis, levando-o a um acampamento bizarro destinado a despertar o instinto vampírico. Este acampamento, repleto de armadilhas grotescas e testes de coragem medievais, é uma metáfora visual para as expectativas sufocantes que as gerações mais velhas impõem às novas. A atuação vocal, especialmente a de Sandler, consegue transmitir a crescente vulnerabilidade de Drácula. A voz grave e o sotaque exagerado que definem o conde não são apenas uma piada recorrente, mas um veículo para expressar seu medo profundo de perder a conexão com Mavis e agora com Dennis. Quando Drácula percebe que seu medo o transformou, temporariamente, no vilão de sua própria história, sendo excessivamente controlador e intolerante com a felicidade de sua neta, ao lado de Johnny, o filme atinge seu ponto mais maduro. A dinâmica entre Mavis e Johnny permanece um contraponto necessário à rigidez dos monstros. Johnny, com sua energia incessante e otimismo humano, é a cola que une a família, mesmo que Drácula o veja como um vírus de alegria contagiante e desorganizada. A beleza do filme reside em como ele celebra essa união. A casa da família, onde os dois vivem agora, é um espetáculo de arquitetura gótica misturada com cores psicodélicas e tecnologia moderna, simbolizando a fusão de seus mundos. O momento crucial da transformação de Dennis é menos sobre a aquisição de presas e mais sobre a libertação emocional. Quando Dennis, em perigo, finalmente manifesta seus poderes,
que se revelam ser uma mistura desordenada de habilidades humanas e vampíricas, como voar desajeitadamente e ter um grito estridente. O alívio que inunda Drácula é palpável. Não é a perfeição do vampiro que ele desejava, mas a autenticidade da criança. Vlad, confrontado com a evidência da felicidade da família e a superioridade moral do amor de Drácula sobre sua ortodoxia, recua, aceitando, ainda que relutantemente, que as regras mudaram. O legado que realmente importa, o filme conclui, é a aceitação, não a genética. A profundidade desta sequência, embora embalada em piadas visuais rápidas e cores saturadas, reside na forma como articula a dificuldade de transição cultural dentro de um núcleo familiar, um eco de muitos dilemas sociológicos contemporâneos. A influência de Mel Brooks em Vlad não é apenas estética. Vlad personifica o medo da obsolescência cultural. Ele observa o mundo moderno, exemplificado pela música pop que Mavis ouve e pela própria aceitação de Johnny, como uma degeneração da nobreza dos monstros. Sua aversão ao lazer e à desordem humana contrasta diretamente com a visão de Drácula, que, ironicamente, se tornou o maior defensor da tolerância após sua epifania no primeiro filme. Drácula, ao tentar forçar a natureza vampírica de Dennis, comete um erro fundamental que o aproxima muito mais de seu pai do que ele gostaria de admitir. A cena em que ele se veste com uma capa e tenta ensinar Dennis a voar, utilizando métodos cada vez mais ridículos e arriscados, é uma comédia física que mascara uma profunda insegurança. O ator Adam Sandler, conhecido por sua habilidade de transicionar entre o patético e o adorável, permite que o público sinta a angústia do conde. Ele teme que, se Dennis for totalmente humano, ele não pertencerá ao seu mundo, e se ele for um vampiro fraco, ele não sobreviverá no mundo dele. Mavis, por sua vez, representa a geração que deseja honrar o passado sem ser aprisionada por ele. Sua frustração com o avô é um ponto de virada essencial. Ela confronta Drácula com a verdade inconveniente. Ele está sendo tão intolerante quanto os humanos eram com ele. Este momento de confrontação familiar é crucial, pois força Drácula a um autoexame, impulsionado pela preocupação genuína com o bem-estar psicológico de sua filha. A voz de Mavis, muitas vezes mais medida e madura que a de seu pai, carrega o peso da responsabilidade de manter a paz entre as gerações. O desenvolvimento de Dennis, embora periférico durante a maior parte do filme, é simbolicamente poderoso. Ele é a personificação da mestiçagem, um ser que se sente deslocado por não pertencer totalmente à comunidade assustadora de seu avô, ou ao mundo vibrante de seu pai. Sua atração por tudo que é assustador é uma tentativa de se encaixar, mas seu coração, influenciado por Johnny, o puxa para a leveza. O clímax na floresta, onde ele finalmente se transforma parcialmente ao proteger Mavis de Vlad, é menos sobre se ele é um vampiro, e mais sobre o reconhecimento de que o amor e a coragem são os verdadeiros catalisadores de poder, superando a mera biologia. A cena final, onde a família inteira aceita a forma híbrida e um pouco desengonçada de Dennis, é uma celebração agridoce da evolução da família, provando que o monstro, mais temido, é, na verdade, o julgamento sobre o que é normal. A atmosfera criada por Tartakovsky, com sua fidelidade ao estilo de animação rápida e expressiva, herdada de seus trabalhos anteriores, utiliza o ambiente do Hotel Transilvânia como um microcosmo para explorar as pressões de conformidade. A decoração do hotel, antes um refúgio contra o mundo humano, torna-se um cenário de testes psicológicos para Dennis. As tentativas de Drácula de criar um ambiente propício à transformação, como o uso de uma cama de espinhos ou a insistência em voar em locais perigosos, são caricaturas da pedagogia excessivamente rigorosa. Essa abordagem permite que o filme mantenha sua leveza cômica enquanto aborda a seriedade do desejo de um progenitor de moldar o filho aos seus próprios ideais não realizados. A presença de Jonathan, o pai humano, desempenha um papel fundamental como âncora da normalidade e da aceitação irrestrita. Johnny, cuja voz no original pertence a Andy Samberg, é retratado com uma energia quase elétrica, contrastando com a melancolia controlada de Mavis e a gravidade gótica de Drácula. Sua incapacidade de entender as sutilezas do mundo dos monstros
É, ironicamente, sua maior força. Ele não impõe expectativas de monstruosidade, permitindo que Denis respire. Essa aceitação sem filtros é o antídoto para o medo de Drácula. O personagem de Vlad é a materialização da tradição inflexível. A escolha de Mel Brooks para o papel é uma camada de metalinguagem, já que Brooks é famoso por homenagear e desconstruir clássicos de terror. Vlad traz consigo o peso de séculos de segregação. Seu olhar desdenhoso sobre a decoração moderna do quarto de Mavis e sua reação visceral à ideia de que Denis possa herdar traços humanos demonstram uma rigidez que nem mesmo a experiência de Drácula com a humanidade conseguiu quebrar em sua própria geração. A chegada de Vlad força um confronto direto. Drácula precisa defender as lições que ele próprio aprendeu, muitas vezes através de sofrimento, para seu pai. A jornada emocional de Drácula culmina na percepção de que seu amor por Denis não pode ser condicional ao tipo de sangue que corre em suas veias. Quando ele finalmente desiste de forçar a transformação e se contenta em ver Denis feliz, mesmo que isso signifique um neto que prefere brincar com um cachorrinho a caçar morcegos, o conde atinge um nível de maturidade raramente visto em personagens de comédia animada de sua estatura. A redenção dele não está em tornar Denis um vampiro, mas em se tornar um avô melhor, adaptando-se à realidade mutável de sua família. O filme, portanto, celebra a fluidez da identidade, onde o legado não é uma camisa de força, mas um ponto de partida para a autodescoberta. A narrativa visual, conduzida com a precisão estilística de Tartakovsky, utiliza o humor físico como ferramenta primária para explorar a tensão. As tentativas fracassadas de Drácula em provocar a transformação em Denis são pontuadas por sequências frenéticas de slapstick, onde o contraste entre a expectativa de terror e o resultado desastroso, como um morcego de estimação que ataca o conde, gera riso imediato. Este ritmo acelerado impede que as discussões sobre aceitação e tradição se tornem excessivamente pesadas, mantendo o filme acessível ao seu público jovem, ao mesmo tempo que oferece camadas de comentário para os adultos. A influência do cinema mudo e da animação clássica, onde a emoção é transmitida mais pelo movimento corporal exagerado do que pelo diálogo, é palpável na forma como Drácula reage à desilusão. O papel de Griffin, o invisível, e Wayne, o lobisomem com uma prole incontável, serve para ancorar o espectador na comunidade dos monstros, mostrando que eles são mais do que apenas os problemas de Drácula. Eles oferecem um apoio bem-humorado, embora ligeiramente incompetente, às tentativas do conde. Wayne, por exemplo, cujas preocupações habituais giram em torno do esgotamento parental, encontra uma nova forma de empatia ao testemunhar a sobrecarga de Drácula com a paternidade de segunda geração. Estes personagens secundários reforçam a ideia de que, apesar das aparências monstruosas, as dinâmicas de grupo e as preocupações cotidianas sobre carreira, filhos e sogros, no caso Vlad, são universalmente reconhecíveis. A resolução final, que envolve a família unida defendendo Denis contra a interferência de Vlad, estabelece um novo paradigma para a continuidade da franquia. Ao rejeitar a rigidez patriarcal de Vlad, Drácula não está apenas aceitando seu neto, ele está solidificando a nova ordem social que ele e Mavis construíram. O Hotel Transilvânia deixa de ser um refúgio exclusivo para monstros e se torna um lar para todos os que amam, independentemente de sua natureza. O filme conclui que a verdadeira assustação reside na incapacidade de amar e aceitar o diferente, e que a força de uma família, mesmo uma família de monstros, está na sua capacidade de se redefinir continuamente. A jornada de Drácula, de recluso a defensor da diversidade, mesmo que forçada pela paternidade, é o triunfo temático do filme. A celebração dessa nova ordem familiar é visualmente representada na festa de aniversário de Denis, um evento que deveria ser o palco para a revelação da natureza vampírica do menino. Em vez disso, a sequência se transforma em um espetáculo de caos controlado, uma colisão de mundos onde as tradições góticas colidem com o entusiasmo humano de Johnny. Tartakovsky utiliza essa cena para maximizar o potencial cômico das diferenças. Os convidados, acostumados com o terror formal, são subitamente confrontados com balões, música pop e a desorganização inerente a uma celebração infantil.
Este evento funciona como um barômetro social. A forma como os monstros reagem à normalidade de Johnny é um teste final para a aceitação que Drácula pregava. A relação entre Mavis e Johnny, embora muitas vezes relegada a momentos de interrupção do drama central de Drácula e Vlad, é o sustentáculo emocional da obra. Johnny, com sua camiseta vibrante e seu conhecimento limitado sobre morcegos e caixões, representa a luz que Mavis conscientemente escolheu após anos sob a sombra protetora e depois opressora de seu pai. A ternura entre eles é o que justifica a luta de Drácula para aceitar que o futuro de sua linhagem não está fadado ao seu passado sombrio. A lealdade de Johnny é inabalável. Ele não tenta mudar Dennis para que ele seja mais como Drácula. Ele apenas ama o que Dennis é, um reflexo da filosofia de aceitação radical que Sandler frequentemente explora em seus papéis mais gentis. A figura de Vlad, como o catalisador da crise, atua como um espelho distorcido para Drácula. O velho vampiro, com seu senso de humor seco e sua indiferença ao sofrimento alheio, é o passado que Drácula tentou, mas não conseguiu, superar totalmente. O confronto final entre os dois não é apenas sobre Dennis, mas sobre a filosofia de vida, a tradição imutável versus a evolução adaptativa. Quando Vlad tenta forçar Dennis a beber sangue, ele está essencialmente exigindo que Drácula rejeite sua própria experiência de vida e o amor que encontrou em Johnny e Mavis. O grito desesperado de Drácula para que seu pai pare é o momento em que ele transcende o medo do fracasso como vampiro e abraça o sucesso como pai e avô. A transformação tardia e parcial de Dennis é artisticamente inteligente porque evita uma solução simplista. Ele não se torna o vampiro perfeito que Drácula sonhava, nem permanece totalmente humano. Ele se torna ele mesmo, uma criatura híbrida, demonstrando que a identidade é construída e não simplesmente herdada. O sorriso de alívio de Drácula ao ver as presas curtas e desiguais de Dennis, enquanto ele o abraça, é a imagem definitiva da resolução. O legado, no final, é a permissão para ser imperfeito e a alegria encontrada na união de opostos, temas que ressoam profundamente com a trajetória de Tartakovsky em encontrar o coração humano sob as camadas de animação estilizada e frenética. A persistência do humor físico em Hotel Transilvânia 2 serve como uma válvula de escape para as emoções mais intensas da trama, especialmente as manifestações da neurose de Drácula. O Conde, ao tentar desesperadamente reacender o instinto vampírico em Dennis, frequentemente se coloca em situações de ridículo extremo. Uma cena notável envolve a tentativa de ensiná-lo a se transformar em morcego, resultando em Drácula se debatendo comicamente com um objeto que ele erroneamente identifica como um portal para o mundo espiritual, um reflexo da sua própria incapacidade de aceitar a calma. Essa comédia de erros é um aceno direto à tradição dos desenhos animados clássicos, onde a frustração do personagem principal leva a esquetes visuais elaboradas, algo que Tartakovsky domina desde O Laboratório de Dexter, onde a ciência saía do controle com frequência. A comunidade do hotel, composta por figuras como Wayne, o lobisomem exausto, e Murray, a múmia com seu sarcófago sempre quente, atua como um coro grego moderno, comentando as ansiedades de Drácula de maneira indireta. Eles veem a obsessão do conde com a linhagem como um sintoma, e não como uma virtude. Wayne, com sua interminável ninhada de filhotes, oferece um tipo de simpatia cansada, entendendo o peso da responsabilidade geracional. Essa rede de apoio, ainda que atrapalhada, é essencial para que Drácula não sucumba completamente à sua ansiedade. Eles representam a aceitação dos monstros dentro de sua própria comunidade, contrastando com o extremismo de Vlad. A introdução de Vlad traz à tona o medo ancestral do vampiro puro em relação ao mundo moderno, um tema recorrente na representação de vampiros no cinema, mas aqui satirizado através da lente da comédia familiar. Mel Brooks, com sua experiência em paródia, infunde Vlad com uma autoridade cômica que é ao mesmo tempo ameaçadora e patética. Ele não entende a tecnologia, despreza a alegria irrestrita de Johnny e vê a ternura de Mavis por seu marido humano como uma fraqueza genética. Sua tentativa de reverter a contaminação humana na família força Drácula a uma posição defensiva,
onde ele precisa provar que suas experiências com a humanidade o tornaram um ser mais sábio e não mais fraco. O ponto de inflexão emocional ocorre quando Drácula se dá conta de que suas ações estão, de fato, afastando Dennis e Mavis. O medo de perder a conexão com sua família supera o medo de desapontar seu pai ou de quebrar tradições milenares. A cena em que Drácula desiste de seus planos elaborados e simplesmente abraça Dennis, aceitando sua natureza ambígua, é o ápice da humanização do personagem. Ele entende que a verdadeira força de um monstro, ou de qualquer ser, reside na capacidade de amar sem reservas. A celebração da identidade híbrida de Dennis, no final, é uma declaração firme do filme. O legado não é imposto, ele é construído através das escolhas amorosas feitas no presente. A culminação da jornada emocional de Drácula, onde ele finalmente se desvencilha da tirania das expectativas patriarcais representadas por Vlad, é facilitada pela intervenção de Mavis. Sua filha, tendo amadurecido de uma jovem rebelde para uma mãe pragmática, torna-se a voz da razão e o espelho da mudança que Drácula precisa aceitar. Mavis confronta o avô não com raiva, mas com a tristeza de quem vê seu pai repetir os erros que ele próprio combateu. Este momento sublinha uma das dinâmicas mais ricas do filme. A inversão de papéis onde os filhos se tornam os guias morais dos pais, presos às suas próprias tradições. A voz de Mavis, firme e ponderada, contrasta com a histeria cômica de Drácula, forçando-o a enxergar a situação com a clareza que sua neurose o impedia de alcançar. A própria arquitetura visual do filme reforça essa dualidade. O Hotel Transilvânia, embora ainda gótico, está repleto de luzes e cores introduzidas pela influência de Johnny e pelo casamento com Mavis. A casa que Mavis e Johnny constroem, um híbrido peculiar de estilo vitoriano sombrio, com elementos psicodélicos e tecnológicos, é a metáfora perfeita para a família que eles formaram. Este espaço, onde a tradição se dobra à modernidade e ao afeto, torna-se o campo de batalha final contra a visão estagnada de Vlad. O mundo deles é um lugar onde a escuridão e a alegria podem coexistir sem se anular mutuamente, uma lição difícil para o velho vampiro. A performance de Adam Sandler em dar vida a Drácula é crucial, pois ele navega com maestria entre o alívio cômico e a vulnerabilidade genuína. O medo de Drácula de que Dennis seja totalmente humano é, na verdade, o medo de que ele próprio não tenha espaço para seu neto em seu mundo. Ele teme ser irrelevante. Quando Dennis finalmente demonstra suas habilidades, uma combinação desajeitada de voo instável e um grito poderoso, não é a perfeição de um predador que Drácula celebra, mas a manifestação da individualidade da criança. A cena é carregada de suspense, mas a resolução é puramente sentimental, em linha com o toque agridoce que filmes sobre aceitação familiar frequentemente buscam. No final, a aceitação de Vlad, ainda que relutante e forçada pela demonstração de poder e amor da família, solidifica a mensagem central. O legado não é um conjunto de regras genéticas a serem obedecidas, mas sim a liberdade de criar novas tradições baseadas no afeto. O Hotel Transilvânia 2, sob a direção de Tartakovsky, utiliza a comédia de monstros como um veículo seguro para discutir temas complexos como a pressão da descendência, a intolerância geracional e a beleza inerente à identidade híbrida. O triunfo não é a vitória do vampiro sobre o humano, mas a vitória do amor familiar sobre o dogma. A conclusão da saga familiar, apresentada em Hotel Transilvânia 2, é marcada por um alívio palpável, não apenas para Drácula, mas para todo o universo narrativo que Tartakovsky havia construído. A celebração da individualidade de Dennis, que se revela um ser de potencialidades mistas, é um triunfo da filosofia de Mavis e Johnny sobre o purismo de Vlad. A imagem final de Drácula, aceitando o neto com suas imperfeições monstruosas e humanas, é um símbolo da libertação do próprio Conde das Amarras de sua linhagem. Ele finalmente alcança a verdadeira segurança que buscava no primeiro filme. Não a segurança de um castelo impenetrável, mas a segurança de ser aceito por quem ele ama, exatamente como eles são. A direção de Tartakovsky, sempre atenta ao ritmo vertiginoso, garante que a mensagem sobre a aceitação não se perca em longos discursos. O humor se mantém como o motor da narrativa.
Por exemplo, a maneira como os monstros tentam inutilmente se disfarçar de humanos durante a visita ao mundo exterior é uma sequência de comédia visual primorosa. Frankenstein, escondendo seu tamanho sob um casaco grande demais, e Murray, lutando para manter seu corpo em faixas apertadas, são exemplos de como o filme satiriza a dificuldade de se encaixar em moldes alheios, espelhando a própria luta interna de Dennis. O arco de Vlad, o patriarca extremista, termina com uma nota de ambiguidade necessária. Ele se retira, mas não se transforma radicalmente, o que é mais fiel à realidade das mudanças geracionais. Nem sempre o radicalismo cede completamente, mas é forçado a se calar diante da felicidade consolidada. Sua derrota é a derrota da rigidez cultural frente ao amor adaptável. A família que Mavis e Johnny formaram provou ser mais resiliente do que a tradição de séculos. Em suma, este segundo capítulo aprofunda o tema da família escolhida em detrimento da família biológica imposta. Drácula, ao defender a singularidade de seu neto contra as regras de seu próprio pai, completa sua redenção. Ele deixa de ser o anfitrião superprotetor para se tornar o mentor flexível, compreendendo que a verdadeira magia, seja no mundo dos monstros ou dos humanos, reside na capacidade de amar o inesperado. O filme fecha o ciclo ao provar que a união de opostos, uma marca registrada do cinema de animação moderno, é a fórmula mais forte para a felicidade duradoura. A sutileza com que a trilha sonora acompanha as mudanças tonais do filme é outro elemento digno de nota, atuando como um comentário emocional não verbal. A música, muitas vezes vibrante e com um toque de rock festivo durante as interações de Johnny, se torna mais melancólica e ponderada quando Drácula se isola em sua preocupação com Dennis. Esse contraste musical sublinha a batalha interna do Conde, o desejo de se juntar à alegria moderna versus o apego nostálgico ao mundo sombrio e previsível de sua juventude. A influência de Sandler no tom geral do filme é sentida nesse equilíbrio precário entre a piada fácil e o peso da responsabilidade familiar. A caracterização dos personagens secundários também revela um aprofundamento no universo do hotel. Blob, o monstro de geleia, cuja simples existência é um convite ao caos físico, torna-se um termômetro da tensão social. Sua incapacidade de seguir regras simples reflete a liberdade que Dennis ainda precisa reivindicar. A interação entre os velhos amigos, como a de Frankenstein e Eunice, mostra que mesmo os relacionamentos estabelecidos enfrentam pequenas crises quando novas dinâmicas familiares, como a maternidade de Mavis, entram em cena. Eles são o tecido social que sustenta Drácula, lembrando-o constantemente de que a comunidade monstruosa é mais tolerante do que sua própria mente está permitindo. A grande lição aprendida por Drácula é a transição da proteção obsessiva para o empoderamento. Ele percebe que ao tentar forçar Dennis a ser um morcego, ele estava, na verdade, tentando controlar o futuro de Mavis e Johnny, um medo residual de quando ele tentou controlar a vida de sua própria filha. A libertação de Drácula ocorre quando ele aceita que o poder de seu neto não virá de um ritual, mas de um ato de amor puro e instintivo, em defesa de sua mãe. Quando Dennis reage a Vlad para proteger Mavis, ele demonstra uma força interior que é muito mais valiosa do que presas afiadas. O legado que o filme celebra é, portanto, um legado de escolha e adaptação. Ao invés de perpetuar a separação rígida entre mundos, a família Transilvânia se torna um exemplo de sincretismo cultural e afetivo. A imagem final de Dennis, celebrando sua dualidade, é uma mensagem otimista para o público sobre a aceitação da própria complexidade, um tema que se tornou cada vez mais relevante no período em que o filme foi lançado. A animação frenética de Tartakovsky, longe de ser apenas estilo, serve para impulsionar essa mensagem de mudança contínua e aceitação incondicional através do riso e do calor humano transmitido até mesmo pelos mais improváveis dos seres. A eficácia da comédia em Hotel Transilvânia 2 reside na sua capacidade de ancorar o absurdo em emoções surpreendentemente humanas. A carreira de Adam Sandler, marcada por uma inclinação ao humor físico e, em seus momentos mais bem-sucedidos, por uma veia sentimental, é perfeitamente espelhada na jornada de Drácula. O Conde, que no primeiro filme era definido por seu medo reativo do mundo exterior, agora é definido por seu medo interno.
o medo do fracasso como avô, de ser incapaz de transmitir a essência de sua identidade ao seu sangue. Essa ansiedade é expressa visualmente pelo contraste entre sua capa elegante e seus movimentos desajeitados quando tenta ensinar Dennis a voar. Uma cena que evoca a desastrosa pedagogia de muitos pais que projetam seus sonhos não realizados nos filhos. A tensão geracional, cristalizada na figura de Vlad, o pai de Drácula, serve como o antagonista ideológico do filme. Mel Brooks, um mestre em subverter ícones culturais, empresta a Vlad uma autoridade antiquada e um desprezo quase teatral pela modernidade. Vlad não é apenas um vilão. Ele é a personificação do conservadorismo cultural, aquele que acredita que a pureza de uma tradição é mais importante do que a felicidade de seus descendentes. Sua intolerância ao toque humano de Johnny e sua crença de que a fraqueza de Dennis é uma vergonha exigem que Drácula se posicione ativamente contra sua própria criação, forçando-o a defender as lições de tolerância que ele próprio demorou tanto para aprender. Mavis, interpretada com uma voz que equilibra a preocupação materna com a frustração adolescente, é a ponte entre as duas eras. Sua decisão de tentar viver no mundo humano, mesmo que por um breve período, é um ato de rebeldia maduro contra a mentalidade reclusa de seu pai e avô. Ela representa a nova geração de monstros que busca integração em vez de segregação. O filme a valoriza ao dar a ela o momento de confrontar Drácula, expondo a hipocrisia de ele temer a intolerância humana enquanto a pratica contra seu próprio neto. É através de Mavis que Drácula é forçado a ver que sua superproteção era, na verdade, uma forma de controle. O desenvolvimento de Dennis é simbólico. Ele é o produto do amor entre mundos opostos. A hesitação dele em manifestar poderes não é uma falha, mas uma indicação de que ele está absorvendo o melhor de ambos os pais, a luz de Johnny e a profundidade de Mavis. O clímax na floresta não é sobre a força do vampiro, mas sobre a força do vínculo familiar. O pânico de Dennis ao ver sua mãe em perigo desencadeia uma explosão de poder que é caótica, desorganizada e totalmente autêntica. Essa autenticidade é o que Drácula finalmente reconhece como a verdadeira herança. A coragem nascida do amor, não o sangue puro. O riso de alívio de Drácula ao ver seu neto, um monstro imperfeito, mas ferozmente protetor, sela a resolução temática do filme, confirmando que a família é a verdadeira fonte de poder. A jornada de aceitação de Drácula encontra seu contraponto satisfatório na figura de Johnny, o genro humano, cuja contaminação pela família provou ser a cura, e não o veneno. Johnny é o agente de caos organizado, a personificação da alegria descontrolada que Drácula, em seu desejo por ordem gótica, tentou inicialmente reprimir. Sua energia inesgotável e sua falta de conhecimento sobre as regras estabelecidas dos monstros não são vistas como falhas, mas como uma fonte de renovação vital para o clã. Ele não tenta transformar Dennis em humano. Ele simplesmente o incentiva a ser ele mesmo, valorizando seus interesses em cores brilhantes e brinquedos barulhentos, em contraste direto com os métodos de imersão assustadora de Drácula. Essa dinâmica entre o controle de Drácula e a liberdade de Johnny é ilustrada de forma hilária durante a visita ao acampamento para despertar instintos vampíricos. Enquanto Drácula supervisiona testes medievais e armadilhas projetadas para induzir o terror, Johnny introduz elementos como um escorrega inflável gigante e música pop alta, subvertendo a seriedade do treinamento. A reação dos outros monstros, como Frankenstein, que tenta desesperadamente se encaixar no clima sombrio do acampamento, mas claramente se diverte mais com a música de Johnny, mostra que a rigidez está se dissolvendo em toda a comunidade, impulsionada pela nova geração. O desenvolvimento da personagem Mavis é crucial para o desfecho emocional. Sua transição